Meus amigos, eu me chamo Walter Desidério Barreto e gostaria de compartilhar com vocês um texto que foi publicado hoje no jornal O Liberal, um dos maiores jornais aqui do estado do Pará. E esse texto foi escrito pelo Rui Raiol, que se identifica como escritor. Eu não o conheço, apenas através deste texto que foi publicado hoje, dia 10 de outubro deste ano. E o texto realmente merece uma apreciação de todos aqueles que gostam de história, porque ele tem tudo a ver com a história do homem, desenvolvimento do homem, com diversos segmentos da sociedade, principalmente o religioso, que é disso que ele fala nesse seu texto. Tem muitas verdades emitidas por ele, mas também existe equívoco. É alguma coisa que ele aborda. Para conhecimento de todos que não tiveram acesso a este jornal, nós vamos ler aqui, na íntegra, o que ele aborda no seu texto. Tem um título. O título é Uma Tese de Lutero. Foi mesmo no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Alemanha. Ao contrário do que muita gente pode pensar, não se tratava de uma publicação terminativa. Tratava-se de um convite para um grande debate. Eis o que estava escrito, abre aspas, com desejo ardente de trazer a verdade à luz, as seguintes teses serão defendidas em Wittenberg sob a presidência do reverendo Frei Martinho Lutero, mestre de artes, mestre de sagrada teologia e professor oficial da mesma. Ele, portanto, pede que todos os que não puderem estar presentes e disputar com ele verbalmente, façam-no por escrito. Fecha aspas. Sem que Lutero dimensionasse seu gesto, ali nascia a reforma. Algumas outras coisas precisam ser ditas com justiça. Lutero jamais quis se separar da Igreja Católica. Enquanto pessoa preparada de seu meio, Lutero apenas ousou discordar de teologias e modos de administração da Igreja Católica. A leitura de suas 95 teses nos mostra uma pessoa apegada à sua fé
e com um desejo profundo de vê-la livre de heresias. Sobretudo, a questão da venda da indulgência. Ou seja, a venda de perdão de pecados, cuja finalidade financeira, todos sabemos, era a construção da Catedral de São Pedro. Mas, apesar de se sentir parte do corpo clerical, Lutero houvera encontrado na Bíblia a verdade sobre a justificação, isto é, que somente pelo sacrifício de Cristo o homem pode ser aceito por Deus. A salvação era-lhe, agora, um artigo de fé, que nada tinha a ver com as obras remissoras das indulgências. Vamos espiar uma importante tese. Tese 54. Abre aspas. Ofender-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. Vou repetir. Tese 54. Abre aspas. Ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela, ou seja, a palavra de Deus. Quanta verdade! Naquele tempo, ensinava-se que o tilintar da moeda no caixa da igreja tinha o poder de fazer uma alma sair voando direto do purgatório para o céu. Vivia-se na Idade Média, época em que os homens tinham horror do fogo do inferno. Hoje, isso tem outra contextualização. Hoje, muita gente parece nada preocupada com essa questão da alma. Hoje, igrejas multiplicam-se pelo sistema de franquia, apregoando paraísos aqui mesmo na terra. E, pela sua indiferença, pregam toda a questão, ou seja, desculpem, não é pregam. Hoje, igrejas multiplicam-se pelo sistema de franquia, apregoando paraísos aqui mesmo na terra, e pela sua indiferença, negam toda a questão relacionada à eternidade. Quanta atualidade na tese 54. Um exército de homens e mulheres estão vendendo felicidade em nome de Deus. Mas não ensinam que a felicidade é esse próprio Deus. Sejamos pobres ou ricos,
Eles armam suas campanhas e correntes mágicas. Trazem ídolos vivos do sul do país. Promovem o show e ensinam prosperidade e sucesso abertamente. Mas já não tem coragem de falar na cruz, no sangue e na dor. O Calvário transformou-se num palco reluzente. Pregadores de fantasia, cantores idolatráveis. A qualidade do que se prega e do que se canta afasta-se fugazmente da Bíblia. A religião protestante, assim quanto a católica, carece de reforma em muitos lugares. O Papa Francisco, que me corrija, o dinheiro continua no topo de muitos altares e púlpitos. Não quero aqui ser injusto com os meus irmãos evangélicos, pois reconheço que nenhuma igreja é mais rica do que a Igreja Católica. Porém, quem de algum modo descende de Lutero não pode deixar de engolir a tese 54. A tese 54 nos fala sobre o que de fato move a nossa vida enquanto cristãos, leigos e clérigos. O tempo referido por Lutero tem um quê de finalidade. Mexe com a essência da religião, representada pelas homilias de seus líderes. Afinal de contas, por que ensinamos crentes atuais a sacrificar todo o seu salário para usufruir de supostas benesses materiais como recompensa desse tipo de fé? Por que não ensinamos às pessoas que Jesus foi um homem pobre e condenado à pena de morte? Por que não ensinamos que as verdadeiras conquistas pressupõem uma vida disciplinada nos estudos e no trabalho? Por que igrejas não se voltam mais para as questões profundas da vida, empregando tempo para ensinar a obediência incondicional do discípulo, o mestre, o amor, o perdão, a paz, a tolerância, o respeito? Por que alguns segmentos protestantes não pregam mais sobre o céu e sobre o inferno? Por que o catolicismo se torna cada dia menos cristocêntrico, permitindo até que elementos estranhos ao Evangelho, como a corda do círio, torne-se um amuleto mais desejado do que o próprio Cristo? Precisamos ler e reler a tese 54. Finaliza Rui Haiol, que é escritor, e tem um site www.ruihaiol.com
Então, meus amigos, depois que eu li esse texto hoje pela manhã, eu me senti provocado a tornar público esse texto através de vídeo postado no YouTube, para que várias pessoas que não tiveram acesso a este belíssimo texto, apesar de ter alguns equívocos, mas é natural, porque quem escreve não escreve para si, né? Escreve para os outros. Quem escreve não escreve para acomodar os leitores, escreve para incomodar. Quem escreve não escreve para fazer as pessoas se acomodarem, e sim para inquietar as pessoas. Então, de repente, ele usou alguns equívocos para provocar alguém a se manifestar. É um tema muito complexo de ser discutido. É um tema que desagrada a muitos e agrada a poucos. Agrada a muitos que não gostam de pesquisar. E esses que se sentem até agredidos nas suas crenças, na verdade, não dão nem crédito ao que eu acabei de ler aqui. E foi por esse motivo que eu resolvi, a partir de hoje, começar a produzir vídeos levantando também questionamentos sobre alguns temas abordados por todo o segmento da sociedade. Inclusive, esta questão de religiosidade, de religião, de igrejas, que desde que eu era criança, eu cresci ouvindo pessoas falarem em religiões e igrejas. Mas eu nunca entendia, eu nunca fazia a diferença do que era igreja e do que era religião. Com o tempo eu fui entender que, para a maioria das pessoas, a palavra igreja é a mesma coisa que religião. Por quê? Porque, lógico, quem frequenta uma igreja é conhecido como a pessoa que representa uma religião, seja ela do segmento católico, seja ela do segmento protestante. Só que depois que eu cresci, me tornei adulto, pessoa adulta, eu passei a investigar essa questão desses dois termos usados pelos adultos quando eu era criança. E, com muito esforço, exatamente examinando a Bíblia Sagrada, eu descobri o verdadeiro significado da palavra igreja. E que o significado da palavra igreja também não tem nada a ver com a palavra religião.
os significados de ambas as palavras são totalmente diferentes daquilo que eu acostumava ouvir na minha infância. Então nós vamos produzir vídeos em série. Este vídeo que eu estou produzindo hoje é o primeiro de uma série, exatamente para iniciar um debate assim, bastante consciente, sem denegrir credos de quem quer que seja, sem querer desmerecer a forma de alguém ter fé. É um debate civilizado. Mas tudo isso eu tomei a decisão de fazer a partir da leitura deste texto, volto a repetir, publicado em um dos maiores jornais daqui do estado do Pará, que é o jornal O Liberal, deste dia. Eu não podia cruzar os braços e perder uma grande oportunidade de aproveitar este texto para dar minha contribuição a muitas pessoas que, por não ter acesso a fontes de informação, fique limitado a apenas ouvir alguém que muitas vezes se coloca como dono da verdade e senhor absoluto da razão. Não é o nosso caso. Tudo que eu vou discorrer, tudo que eu vou tornar público através de vídeos, ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a concordar, mas pelo menos procurem investigar, pesquisar tudo aquilo que nós iremos abordar a partir dos vídeos que nós iremos publicar no YouTube. O segundo vídeo nós vamos exatamente desmistificar o conceito que milhares de pessoas têm acerca do termo igreja. Aguardem o próximo capítulo desse primeiro vídeo que nós estamos produzindo hoje.